E hoje eu vou contar para vocês como eu consegui a minha tarjeta de residência aqui na Espanha como esposa de cidadão europeu e os erros que eu cometi que atrasaram o meu processo, mas que você que está vendo esse vídeo aqui não vai cometer. E as dicas que eu vou te dar aqui, nem a consultoria que eu paguei me deu. Então fica por aqui, já deixa o seu like, porque aqui é tudo de graça. E a TIE nada mais é do que a tarjeta de identificação de estrangeiro que eu tive o direito de ter como esposa de cidadão europeu, ou seja, através da cidadania portuguesa do meu marido. E hoje eu vou te contar como foi esse trâmite para mim. E quem ainda não viu o vídeo sobre a residência espanhola do meu marido, que é cidadão português, eu vou deixar aqui o card para vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Tabata, aqui do canal Mundo Espanha, e eu vivo aqui na Espanha com o meu marido e mais 2 gatinhos, e por aqui a gente mostra um pouco da nossa rotina, descobertas, curiosidades. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve agora para não perder nenhum vídeo e já aproveita e curte esse vídeo porque ele tá cheio de informações e dicas muito boas para você. E para quem não sabe, aqui na Espanha, para tudo você vai precisar de uma cita, que nada mais é do que um agendamento. E eu consegui a minha cita da minha residência aqui em Oviedo bem rápido, inclusive antes da cita do Bruno, que é o cidadão europeu. Então foi aí que a história começou. Mas antes de dar continuidade, eu quero abrir aqui um parêntese para falar sobre documentos. Documentos esses que são imprescindíveis para vocês. E aqui, gente, a minha ideia não é ficar listando para vocês todos os documentos necessários para cada procedimento que vocês forem fazer, porque isso vocês, na verdade, vão achar no site da estrangeiria. Mas antes de dar continuidade no tema do vídeo, eu preciso dar 2 dicas para vocês. Porque assim que vocês chegarem aqui na Espanha, vocês precisam se empadronar e agendarem o NIE de vocês. O empadronamento, gente, é bem fácil. É só você levar o seu contrato de aluguel lá no ayuntamento, que nada mais é do que a prefeitura deles, e lá você vai comprovar então que você está morando ali naquele lugar. Eles vão te dar um papel com seus dados, incluindo ali o seu endereço de correspondência. E aqui na nossa cidade a gente conseguiu sem cita, mas veja certinho aí na sua cidade. E esse empadronamento, ele vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar na Espanha. E a segunda dica é: agende o quanto antes a cita do seu NIE, que é tipo um CPF aqui, que você vai precisar, gente, para tudo mesmo. Então, no site da estrangeiria, você vai agendar a sua cita, você vai lá, tira o seu NIE o quanto antes. Então, voltando para a minha residência, o primeiro passo foi o agendamento de uma cita para entrega de documentos. E nesse dia eu precisaria da residência espanhola do Bruno pronta, já que ele é o cidadão europeu que estava me dando o direito de ter a minha residência de familiar de cidadão aqui na Espanha. E além disso, o passaporte, o NIE, o meu empadronamento, o formulário do site da estrangeiria preenchido, assinado e impresso, e levei também a certidão de casamento portuguesa apostilada e traduzida, feito tudo no Brasil. Porém, atenção com esse documento porque ele tem prazo e ele expira. E tudo isso sem estar grampeado, gente. Por quê? Porque eles vão passar por uma digitalizadora. E eu levei também aqueles documentos que são mais específicos para o tipo de residência que estava sendo então solicitada, que foi a de familiar de cidadão europeu. E no caso, sem emprego aqui na Espanha. E portanto, assim como o Bruno precisou fazer comprovações, eu também, como familiar, precisei. E a primeira delas foi de renda. Eu comprovei 70% do valor anual da tabela IPREM de 2025, enquanto para o Bruno, como cidadão, foi de 100% da tabela. E como é que funciona? Essa tabela ela tem 2 valores anuais, então 12 meses no valor de 7.200 euros e 14 meses no valor de 8.400. Nós ficamos na dúvida e nos baseamos nos 8.400 euros, então veja você certinho quando você for precisar fazer a sua comprovação, até mesmo porque esses valores eles mudam de um ano para o outro. Então, enquanto o Bruno comprovou os 8.400, eu comprovei 70% desse valor. E foi da mesma forma que ele comprovou, com o extrato da conta espanhola, carimbado e assinado, e eu levei no dia da minha cita. A outra comprovação foi o seguro saúde e ele precisa ser o completo sem coparticipação.
e não é o seguro viagem, aquele que a gente usa para turistar. Que, aliás, se você pretende vir para cá, para a Espanha, ou ir para qualquer outro lugar do mundo, é muito importante ter o seu seguro viagem, você estar protegido, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer e caso aconteça algo, acaba aí estragando a viagem, porque a gente sabe a altura que está o euro, a altura que está o dólar, e não seria nem um pouco legal ter que pagar ali um hospital em euro ou em dólar. E nós temos a parceria com a Real Seguros e vocês que estão assistindo a gente aqui têm o desconto e o link está aqui embaixo. E antes de falar dos dois últimos passos, vocês devem estar se perguntando o que foi que eu fiz de errado que acabou atrasando o meu processo de residência. Vocês lembram que a primeira coisa que eu falei que eu precisaria ali no primeiro passo seria a residência espanhola do Europeu Pronta? Pois é. Mas vocês lembram também que eu falei que a minha cita saiu antes da dele? Pois então, na data da minha cita, o Bruno ele ainda não tinha ido fazer a residência dele, ou seja, o prazo do agendamento da minha residência expirou. Eu tive que levar novamente alguns documentos, incluindo o comprovante da residência dele, que ficou pronto ali depois de alguns dias. Ou seja, não tentem querer adiantar os seus documentos de familiar, de cidadão, enquanto o europeu não tiver a residência espanhola dele pronta. E o que aconteceu foi que as minhas atualizações do meu processo, inclusive para eu levar novamente os documentos, eu recebia por carta. Então, assim, eu recebia primeiro um e-mail dizendo que eu tinha atualização no meu processo e que eu poderia verificar essa atualização ou através da clave da qual eu não tinha, ou aguardar uma carta. Só que, gente, essa carta, cada uma levava 15 dias para chegar aqui em casa. Vocês não ouviram errado, são 15 dias. E foram duas cartas. Uma para eu levar novamente lá os documentos e a outra para eu fazer então o agendamento da minha próxima cita da solicitação da tarjeta. E voltando então para o pedido da residência, cheguei então no segundo passo, que é o pedido da tarjeta. Eu recebi então a carta dizendo que era para eu fazer o agendamento de uma cita para pedir a tarjeta. E como não tinha cita disponível aqui na minha cidade, eu tive que ir para uma outra cidade que fica a 2 horas daqui. Então, se acontecer isso com você, verifique certinho, mas lembre-se que não pode ser fora do seu principado. E nessa data eu levei o passaporte, o NIE, o empadronamento, o formulário impresso, preenchido e assinado. Levei também o papel da taxa e o comprovante de pagamento dessa taxa. Uma foto que aqui eles chamam de foto carnê, que você tira naquelas cabines de foto. E nesse dia eu saí de lá com o comprovante para retirada da tarjeta. E o terceiro e último passo é a retirada da tarjeta, que no meu caso eu achei que foi bem rápido, eu aguardei apenas 16 dias pela confecção dela e você vai acompanhar através dos lotes no próprio site da Estrangeiria. Então, assim que chegar o seu lote, você agenda a sua cita de retirada, que vai ser lá no mesmo lugar que você fez o pedido. E no dia da cita, eu levei então meu passaporte, o comprovante de retirada e retirei então a sonhada tarjeta de residência espanhola. E eu espero que a minha experiência te ajude a não cometer os mesmos erros que eu cometi. E lembrando que cada pessoa tem experiências diferentes. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com quem precisa ver esse conteúdo e não se esquece de se inscrever para muitos outros vídeos que virão. Me conta aqui embaixo se você já passou por esse processo de residência, ou se está passando, ou se está ansioso para chegar a sua vez. Obrigada e um beijo e até o próximo vídeo.